A relação das mulheres com o cangaço era marcada por uma dualidade. De um lado, havia a fascinação que os cangaceiros provocavam, se mostrando como uma possibilidade de escapar da vida de miséria e trabalho duro que elas levavam. De outro, havia o medo da violência praticada pelos cangaceiros e dos raptos que eles praticavam contra as mulheres, que eram tratadas como propriedade e viviam sob um rígido código de conduta imposto pelos cangaceiros. Hoje, vamos falar da entrada dessas mulheres no cangaço e contar a história de Dadá, conhecida como uma das mais importantes cangaceiras e única mulher do bando de Lampião a pegar num fuzil e ocupar a linha de frente dos combates do seu bando. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Viemos aqui falar de cangaço mais uma vez, tá? A gente já contou sobre cangaço algumas vezes aqui. São temas que a gente conta de vez em quando. E conforme vocês vão dando respostas positivas em vídeos com esses temas, nós vamos fazendo mais para vocês, né? É um jogo também de publicar, ver o que vai, o que não vai e tal. E enfim, falar dessas histórias aí. Hoje a gente vai falar da Dadá, que é uma mulher do cangaço que trocava tiro mesmo, muito louca, certo, mano? Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, são 3 coisas importantíssimas para você fazer. Não custa nada e ajuda muito no nosso trabalho. Você vai ver que ajuda demais. Edu, roda a vinheta. Galera, o cangaço foi um fenômeno social, político e cultural que marcou grande parte do Nordeste no final do século XIX e início do século XX. Conhecidos como cangaceiros, os integrantes do cangaço andavam em grupos, cometiam crimes, vendiam proteção e enfrentavam coronéis e o Estado em uma época marcada por abusos de poder por parte da polícia e pelo autoritarismo de coronéis que detinham o poder econômico e político da região Nordeste. Era um movimento predominantemente masculino, mas por volta de 1930 as mulheres começam a ingressar nos bandos de cangaceiros. Quando se fala em mulheres no cangaço, é comum as pessoas se lembrarem de Maria Bonita, a companheira de Lampião, considerada a primeira mulher a ser aceita no cangaço e vista como aquela que abriu as portas para que outras mulheres também entrassem. É interessante porque nos anos 20 e 30 no Brasil a gente vivia uma onda do movimento feminista, que era um movimento pelo sufrágio, né? Pelo voto das mulheres, o direito das mulheres, e é o mesmo período que as mulheres começam a se inserir no cangaço como protagonistas, né? Ou coadjuvante dos caras, porque essas mulheres também foram muito violadas por esses cangaceiros. Beleza? É bom que se entenda isso. Maria Gomes, antes conhecida como Maria Déia, ganhou a alcunha de Maria Bonita quando passou a viver com Lampião. Ela era casada, mas se apaixonou por Lampião e abandonou tudo para seguir ele. O seu companheiro, Lampião, era chefe do bando e permitiu que ela o acompanhasse. Maria Bonita levou junto com ela Maria Miguel da Silva, conhecida como Mariquinha, que se tornou companheira do cangaceiro conhecido como Labareira. Essas foram as primeiras mulheres que entraram assim realmente para andar com o grupo. As duas foram as primeiras mulheres a integrarem o cangaço, o grupo de Lampião, e graças à presença delas, outras mulheres começaram a ser integradas no bando. A partir desse momento, as mulheres entravam para esse bando de duas maneiras. Elas seguiam seus companheiros e se tornavam cangaceiro ao lado deles, ou eram jovens raptadas pelos próprios cangaceiros. Era comum cangaceiros se apropriarem da filha para punir os pais. Pesado, né? Quando bandos de cangaceiros apareciam nos vilarejos, muitas famílias temiam que suas filhas fossem raptadas por eles. A história que vamos contar aqui hoje é de uma dessas mulheres que foram raptadas pelo cangaceiro, tá? Por cangaceiros. Seu nome era Sérgia Ribeira da Silva, mas ela se tornou conhecida no cangaço como Dadá, e muito conhecida. Dadá nasceu em 25 de abril de 1915 em Belém de São Francisco, no estado de Pernambuco. Aos 12 anos de idade, ela foi raptada por Cristiano Gomes da Silva, cangaceiro conhecido como Corisco, o Diabo Loiro, que era inclusive braço direito do Lampião. Corisco era um dos cangaceiros inclusive mais violentos, que tinha fama de mais violenta no grupo. O pai de Sérgia entrou na mira do cangaceiro por ter sido acusado de delatar um parente do Corisco à polícia. Em 1927, para se vingar de Vicente, pai de Dadá, Corisco imobilizou a menina de 12 anos e a levou numa garupa de seu burro. No documentário Feminino Cangaço, interessante, a gente coloca para vocês aqui, os documentaristas Viana e Neto, Dadá afirma que não foi a única vítima da fúria do Corisco naquela época. Seus irmãos menores tiveram as pontas dos dedos cortados à faca. Seu pai foi espancado e teve uma orelha cortada. E a sua mãe e suas irmãs ficaram 5 dias presas sem comida. Maluco era o Satanás mesmo, o Diabo Loiro, né? Na época, o Diabo Loiro, o Corisco, tinha 20 anos e abusou da menina, tá? Da Sérgia, chegando a provocar nela hemorragias, tá? Que quase tirou a vida dela, tá? Nas mãos de Corisco, Dadá sofreu todo tipo de violência, inclusive psicológica e física, né? Mas com o passar do tempo,
ela acabou se adaptando à vida no cangaço e se tornou uma das mais conhecidas cangaceiras do bando de Lampião. A única mulher do cangaço a pegar em armas, tá? Mas vamos dizer que ela não se acostumou com a violência. Ela acabou entrando no bando e levando a vida porque não tinha outra opção. E aí acaba se adaptando ao grupo. Mas isso não anula de forma alguma as violências que ela sofreu e o quanto esses caras eram ruins. Dizem que foi graças a Dadá que Corisco se tornou mais gentil e aprendeu a conter o ímpeto violento. Corisco ensinou Dadá a usar armas, ler, escrever e a contar. Mas ele era o Satanás mesmo. No documentário Feminino Cangaço, Dadá afirma que Corisco sempre foi um homem muito bruto, a quem ela devia obediência. Mas, com o passar do tempo, ele foi amansando e passou a tratá-la melhor, o que fez com que ela passasse a gostar dele e até, segundo ela, que ela a amasse, né? Corisco e Dadá tiveram 7 filhos, porém só 3 deles sobrevivendo naquele mundo selvagem que eles viviam. Graças a alianças com coronéis, essas crianças foram enviadas para a cidade e viveram longe do cangaço, sendo criado por outras pessoas. Dadá se tornou um dos símbolos do cangaço, sendo a única mulher a portar um fuzil e trocar tiro com a volante mesmo. Vista como heroína por muitas pessoas e uma mulher guerreira, Dadá lutou ao lado do companheiro até que o bando foi completamente desfeito pela polícia. De acordo com a socióloga Maria Isaura Queiroz, que é uma mulher que pesquisa, uma grande pesquisadora sobre essa área, além das mulheres que entravam no cangaço por terem sido raptadas, tinha aquelas que entravam porque viam ali uma oportunidade de escaparem da vida no campo, dos trabalhos domésticos e de alcançar a possibilidade de ascensão social e escapar também da violência que elas recebiam de Zé Ninguéms, que eram os maridos delas escolhidos pelos próprios pais. Essas mulheres gostavam de usar joias, roupas cheias de adereços e exaltavam a virilidade dos seus maridos no cangaço. Para elas, os cangaceiros eram homens de verdade, cheios de força e de coragem. Isso é o que a pesquisadora fala. Segundo um historiador muito famoso, que tem vários livros do assunto e a gente indica para vocês, o Frederico Pernambucano de Mello, no cangaço as mulheres só costuravam se quisessem, só bordavam se quisessem e só cozinhavam se quisessem. Os caras sabiam fazer tudo isso. Assim, essas mulheres acabavam vendo uma possibilidade de alcançarem mais liberdade ao adentrarem para os bandos dos cangaceiros. Voluntariamente, porque as raptadas, óbvio, recebiam violências terríveis. Muitas delas ganhavam joias, perfumes, maquiagens dos seus companheiros que tinham a função de trazer um pouco de beleza em meio ao duro cotidiano dos homens. Mas apesar desse suposto luxo que elas recebiam, eram tratadas como propriedades do marido e enfrentavam uma forte cultura machista e violenta que dominava o cangaço naquele período. Essas mulheres enfrentavam a opressão que lhes era imposta pelo fato de serem mulheres, então elas eram obrigadas a fazer muitas coisas. Elas tinham que obedecer aos seus companheiros e enfrentar um código de conduta que eles mesmos estabeleciam. Se fossem flagradas com outro homem, por exemplo, se surgisse suspeita de traição, elas eram punidas com a própria vida de uma forma bastante triste também. Vários foram casos de mulheres que perderam as vidas nas mãos de seus companheiros cangaceiros. Caso algumas dessas mulheres ficassem viúvas, elas seriam assumidas por outro cangaceiro para que não corresse o risco de voltarem para a família e acabarem contando à polícia os rumos que o bando tomava, né, e como que o bando funcionava. Conhecendo muito bem tudo o que acontecia num grupo de cangaceiros, a Dadá aconselhava as moças a não seguirem no cangaço. Ela dizia que elas achariam ali uma vida de miséria. Ela sabia que a vida no cangaço não era fácil. Eles estavam sempre fugindo, dormindo em condições precárias, tomando tiro e correndo da polícia, além de viverem oprimidas fisicamente e em outras partes da vida. Dadá dizia, abre aspas, os períodos de glória e fartura sempre se revezavam com os de miséria, fecha aspas, né? Por isso, mesmo que os cangaceiros oferecessem luxos para suas companheiras e uma vida até melhor financeiramente do que elas tinham com os outros maridos ou com os pais, depois de entrar para o cangaço não tinha mais volta. Os cangaceiros não permitiam a saída de seus bandos. A moral da época também não permitia que a mulher que fosse embora com o cangaceiro raptado voltasse para sua família. Dadá conquistou espaços que outras mulheres do cangaço não conquistaram, mas ela tinha consciência da vida sofrida que o cangaço trazia para ela. Quando uma mulher, por exemplo, engravidava, ela tinha que abortar ou doar a criança, que não tinha como criar no meio do bando. Mas Dadá rompeu com esse costume. Ela engravidou 7 vezes, apesar de apenas 3 dos seus filhos terem sobrevivido, ela só os deixou com outras pessoas porque achou que eles poderiam ter uma vida melhor
longe daquela loucura do cangaço. Dada entrou para a história do cangaço como uma mulher que rompeu muitas barreiras e que tinha clareza de tudo que aquele movimento representava e trazia para a vida de quem estava naquele movimento. Em seus últimos anos no cangaço, ela e o companheiro tinham decidido abandonar aquela vida. Já não andavam mais em bando, né? Só de vez em quando, e tentavam fugir do radar da polícia. Mas no dia 25 de maio de 1940, Corisco perdeu a vida em uma emboscada no oeste da Bahia. 2 anos antes, Lampião havia falecido, né, sido executado, e o cangaço já caminhava para seu fim. Com o falecimento de Lampião, Corisco era considerado o último chefe do cangaço, o último cangaceiro. No dia de seu falecimento, ele estava com Dadá em uma fazenda, quando foram surpreendidos por uma volante comandada pelo tenente João Bezerra e por Zé Rufino, o caçador de cangaceiros. O casal estava desarmado quando foi surpreendido pelos tiros da polícia. Corisco não se entregou. Segundo historiadores, ele disse que era homem para morrer, não para se entregar. Ele foi ferido com uma rajada de metralhadoras e perdeu a vida depois de 10 horas de agonia. Já Dadá foi atingida na perna e mesmo depois de várias cirurgias não conseguiu recuperar completamente o movimento, tendo que amputar o pé direito. Depois de perder o companheiro, Dadá foi presa. Ao sair da cana da cadeia, depois de um bom tempo, se casou com seu Eusébio e passou a ser chamada de Dona Sérgio da Silva Chaves, abandonando o apelido de Dadá na época do cangaço. Ela faleceu em fevereiro de 1994, aos 78 anos de idade, na periferia de Salvador, mas deixou muitos registros da sua história e da história do cangaço nas muitas entrevistas que concedeu e nas personagens que foram feitas a partir de seus depoimentos da mulher guerreira, da Paraíba masculina, da mulher macha, sim senhor, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa história da Dadá. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2 e no Pix também, caso você queira contribuir com o nosso trabalho. Fui, valeu, até mais.